pessoal, boa tarde. Em relação à nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, nós iremos finalizar a nossa semana com a nossa atividade de artes, tá bom? No capítulo 5, nós iremos ver a arte de desenhar animais. Nessa imagem, nós observamos um lobo, né? Onde o artista fez essa pintura? O que ele representou? Aí nós temos aqui, ó, fotografia de grafite nas ruas de Montreal, Canadá, 2015. Aqui, ó, é o grafitismo, é a arte grafitismo feito. E essa imagem é a imagem de um lobo, não é verdade? Ela foi feita, pessoal, no Canadá. Página seguinte, 34, diz assim, ó, desde a pré-história, a pintura figurativa representava diversos animais nas paredes das cavernas, como bois, cavalos e cachorros. Essas representações são chamadas de pintura rupestres, pois eram feitas em rochas. Observe as imagens. Aqui nós temos algumas imagens de pintura rupestres, né? A primeira é a pintura rupestre em sítio arqueológico no Parque Nacional Serra da Capivara, no Brasil, né? Aqui no Piauí, na verdade. Pintura rupestre em Drakensberg, África do Sul, e a pintura rupestre feita em uma caverna. 3 tipos de pinturas, tá bom, pessoal? Ao longo da história, vários artistas utilizaram os animais como tema de suas obras, representando-os por meio de diversas linguagens artísticas. Observe algumas imagens de animais produzidos por meio de desenho. Nós temos aqui, ó, o primeiro é o desenho de um leão deitado, feito pelo artista holandês Rembrandt, no século XVII. A segunda, aqui logo abaixo, na letra C, nós temos o desenho de cavalos parados e em movimentos feito pelo artista francês Rosa Boel, no século XIX. E lá em cima, na letra B, nós temos, aqui ó, com alguns traços, o artista francês Henri Guardier desenhou um macaco de perfil por volta de 1912. Os animais, assim como todos os seres vivos, devem ser respeitados. Isso, gente, é o que assegura essa lei aqui, ó, e nesse artigo. Maltratar animais é crime, certo? Então, aqui nós vemos algumas obras de artes que são retratadas os animais. Na página seguinte, pessoal, página 36, diz assim: atividade. Vamos desenhar um cavalo? Para esta atividade, recorte a página 37 e siga as etapas abaixo. Depois de pronto, mostre seu desenho aos colegas. Gente, vocês vão seguir esse roteiro aqui, irão montar e vocês irão mandar foto para o grupo para vocês mostrarem para os colegas de vocês a atividade que vocês realizaram, tá bom? Capítulo 6, nós iremos estudar a arte e os monumentos. Fotografia do monumento Arrastão, feito por o artista plástico Cordeiro do Maranhão, em 2003. Essa obra foi construída em homenagem aos pescadores de São Luís, Maranhão. Aí nós temos aqui, ó, esta imagem. Página seguinte, pessoal, nós temos alguns monumentos. Os monumentos, o que eles são? São construções artísticas que têm como objetivo homenagear uma pessoa, um personagem, um local ou uma data histórica. Esse tipo de construção existe desde a antiguidade, sendo encontrada em todo o mundo. Um monumento pode ser uma estátua, um mausoléu, uma praça, um prédio, um obelisco, uma ponte, entre outras construções. Aqui na nossa cidade, ali na Praça do Mercado, nós temos uma escultura muito grande, não é verdade? Na entrada da nossa cidade, de quem vem no sentido para Teresina, ali no cais mesmo, nós temos a imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança, que também são monumentos, ok? Aí aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos a pirâmide da necrópole de Gizé, no Egito. Eles foram construídos por volta de 2.550 anos antes de Cristo. Eles foram criados por volta desse ano, em 2.550 anos antes de Cristo, para servir de túmulo aos faraós. Outra imagem aqui, ó, Monte Rushmore, nos Estados Unidos, inaugurado em 1946. Esse monumento foi entalhado em rocha e representa o rosto de 4 presidentes estadunidenses.
Aqui em cima nós temos o monumento da Renascença Africana, escultura de bronze inaugurada em 2010 para celebrar os 50 anos da independência de Senegal. Aqui embaixo nós temos o Taj Mahal, que é um mausoléu construído no século 17 na Índia. Esse monumento foi feito em homenagem ao Ariumad Banu Bega e esposa do imperador Shah Jahan. Tá bom? Aí aqui nós temos alguns conceitos, gente, ó. O que é o mausoléu, que é o monumento funerário, necrópole, que é o cemitério, e obelisco, monumento comemorativo esculpido em uma única pedra, tá bom? Aí nós temos os conceitos aqui, algumas imagens. Página seguinte, continuando, nós temos: no Brasil existem muitos monumentos construídos em todos os estados e país. Conheço alguns deles. Aí nós temos aqui, gente, ó. O monumento, esse primeiro monumento erguido em 1970 é de autoria do artista Mário Cravos Júnior. A obra, que fica na Praça do Cairu, em Salvador, Bahia, foi reconhecida como patrimônio da cidade pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia por sua importância cultural. Aí nós temos aqui. A outra, que é essa aqui embaixo, ó. A escultura do artista Bruno Giorgi é feita de bronze. Ela fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e foi concluída em 1959. O monumento é conhecido também pelo nome Os Candangos. Essa denominação era dada aos trabalhadores pioneiros que construíram a cidade de Brasília. Então, aqui nós vimos alguns do nosso país, tá bom? Alguns, porque tem outros. Nessa atividade diz assim: vamos fazer uma pesquisa e uma exposição de cartaz sobre monumentos do Brasil. Escolha um monumento para pesquisar, que pode ser da cidade onde você mora ou de outra cidade. Recorte a página 43, anote as principais informações e colhe uma ou duas imagens, se preferir. Você pode desenhar o monumento. Depois, com os colegas, organize a exposição dos cartazes produzidos pela turma. Aí tá aqui, gente, ó. Certo? Vocês irão escolher o monumento da nossa cidade ou do nosso país e irão retratar na página seguinte. No nosso capítulo 7, nós iremos ver as histórias em quadrinhos. Aqui, gente, nós temos algumas onomatopeias, que são os sons produzidos, né? As frases aqui, as palavras, elas reproduzem som. Toque, toque, cabrum, bum, pobs, bum, buá. Então, aqui são várias frases que representam sons. Página seguinte, página 46, diz assim: a finalidade da arte sequencial é contar uma história ou transmitir uma ideia em uma série de acontecimentos. Sua estrutura é composta de uma sequência de quadros que podem conter tanto imagens quanto textos. Essa forma geralmente é usada em tirinhas e em história em quadrinhos, frequentemente publicada em jornais e revistas. No Brasil, a primeira revista de história em quadrinhos, As Aventuras de Nho Queen, ou Impressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869 por Ângelo Agostini. Por isso, nessa data, atualmente, é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho. Leia as páginas reproduzidas ao lado, que trata do surgimento da história em quadrinhos do século XIX. Aqui nós temos, gente, uma história em quadrinho. Uma história em quadrinho pode ter personagens, balões de textos e onomatopeias, que foi o que eu falei no início. Vocês irão fazer a leitura dessa história em quadrinhos, tá bom? Página 46 e página 47, fazer a leitura. Página 48 diz assim, ó: diferentemente da história em quadrinhos, que podem ocupar uma ou várias páginas de uma revista, a tirinha conta uma história curta. A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim. Tá bom? Observe abaixo o exemplo de tirinha. Lá nas páginas 46 e 47, era histórias em quadrinhos. Aqui são as tirinhas, elas são mais curtas do que as histórias em quadrinhos.
Página seguinte, página 49. Nas imagens apresentadas nas páginas 45 e 48, é possível observar alguns dos principais elementos que compõem as histórias em quadrinhos e as tirinhas. Personagens, balões de textos e onomatopeias. Aí nós temos aqui, gente, ó, os personagens no primeiro espaço, balões de texto e as onomatopeias. E aqui, ó, os personagens, tá bom? Aqui nós temos cada um citado. Os personagens têm ali o Seninha, a Gabi, o JJ e o Becão. Os balões são aqui, ó, certo? E as onomatopeias são essas palavrinhas que representam os sons. Página 50, nós temos aqui, ó, a história em quadrinhos de Maurício de Souza. Vocês façam uma leitura também, tá bom? Na primeira questão da página 50 diz assim: vamos fazer uma história em quadrinhos? Para isso, siga as orientações. Vocês irão seguir essas orientações e irão para as páginas seguintes. Irão até a página 53, tá bom, gente? Bons estudos e até a próxima!